Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Bitcoin e hoje eu vou falar um pouco sobre a lei da oferta e da procura, né? Quem afinal define o valor dos bitcoins, né? Para falar um pouco sobre isso, eu tenho que falar um pouco sobre o que são as bolsas de Bitcoin também, né? Então vamos lá, quem define exatamente qual é o valor de cada Bitcoin? Quem define é o mercado, quem define são as pessoas, né? Então, quem define o valor é o interesse das pessoas em comprar ou em vender bitcoins, né? Não existe um órgão central que regulamenta o preço de cada bitcoin. Se você tem um bitcoin, você vende ele por quanto você quiser. Se você quer comprar um bitcoin, você vai ter que pagar o preço que o vendedor quiser. Então, quem define é isso, é a lei da oferta e da procura. Se o vendedor não estiver conseguindo vender os bitcoins dele e ele precisar vender, provavelmente ele vai vender por um valor, ele vai anunciar por um valor mais baixo. E ele vai abaixar o valor do bitcoin até que um comprador apareça interessado em comprar esse bitcoin pelo valor que está sendo ofertado. Então, não existe realmente uma fórmula mágica, né? É por isso que, por exemplo, o Bitcoin ele pode estar mais caro em uma bolsa e mais barato em outra bolsa. Ou em reais ele está num preço maior e em dólares ele está num outro preço menor. Isso aí é o que manda a lei da oferta e da procura. Dependendo de como está a demanda pelo Bitcoin, o preço vai subir ou descer, né? Mas então como que a gente fica sabendo qual é o preço médio do Bitcoin? É através das bolsas, né? As bolsas de Bitcoin, como o Bitcoin to You, o Bitfication, o Mercado Bitcoin, o BTC-E, o MTGOX e tantas outras exchanges, né? Tantas outras bolsas e serviços que fazem intermediação de compra e venda de bitcoins, né? Como que funciona isso? Esses sistemas têm uma característica que é a de executar ordens de compra e venda. Então, o que é uma ordem de compra e o que é uma ordem de venda? É quando você coloca o seu Bitcoin nesse sistema e você define uma ordem de venda, por exemplo. Então você tem lá um Bitcoin e você quer vender ele por R$1.000, por exemplo. Você coloca uma ordem de compra, uma ordem de venda, e essa ordem vai ser cadastrada no sistema. Se já existir no sistema uma ordem de compra no valor equivalente, o próprio sistema vai tratar de executar ambas as ordens e vai transferir os seus bitcoins para o comprador e o dinheiro do comprador para você, né? Então, esse sistema nada mais faz do que isso, do que executar ordens de compra e ordens de venda, né? Só que essas ordens de compra e ordem de venda são públicas, então sempre que o sistema executa uma ordem dessa, o último valor, o valor atual do Bitcoin é atualizado. Então, por exemplo, se você colocou o seu Bitcoin lá por R$1.000 e um comprador disse que quer comprar o Bitcoin a R$1.000, o sistema vai casar essas duas ordens, essa ordem de compra com essa ordem de venda, e vai atualizar. O último negócio foi realizado com o Bitcoin a R$1.000. É por isso que você consegue saber quanto está o Bitcoin. Na verdade, não é quanto vale o Bitcoin, é por quanto a última negociação foi feita. Pode ser que daqui a um minuto aconteça uma nova negociação num valor mais alto ou num valor mais baixo, entendeu? Isso não quer dizer que o Bitcoin ficou mais caro ou mais barato, é só como o mercado tem se comportado, né? As pessoas compram e vendem pelo preço que é conveniente para elas, né? Ninguém é obrigado a comprar por um preço que acha proibitivo, né? Eu vou falar um pouco mais sobre as ordens de compra e venda, então. Toda bolsa tem basicamente essas duas colunas, uma do lado da outra aqui. Do lado esquerdo, as ordens de compra,
e do lado direito as ordens de venda. O que são essas colunas? Elas mostram na coluna da esquerda da ordem de compra, ela mostra qual é a melhor ordem de compra, ou seja, a ordem de compra em que o valor está mais alto, e na coluna da direita, as ordens de venda, é a melhor ordem de venda, ou seja, onde o vendedor está vendendo mais barato, certo? Então é o melhor vendedor no topo e o melhor comprador no topo. Existe também uma terceira coluna que são as ordens executadas. Aqui ela mostra todas as últimas ordens executadas, né, com data e hora, e o preço em que elas foram executadas, né? Então você consegue ter uma noção de como aconteceram as negociações nessa bolsa, né? E os indicadores são importantes para você poder ter uma visão de como as ordens estão sendo executadas nessa bolsa, né? Você tem aí uma linha do tempo, você pode escolher se você quer ver um mês, uma semana, 3 meses, enfim. E nessa linha do tempo você consegue obter muitas informações aqui. Todas elas são importantes para que você entenda o mercado, né? Na parte inferior desse gráfico, por exemplo, você consegue ver o volume de transações. Então, você consegue saber que, por exemplo, em determinado dia, nesse dia aqui, por exemplo, que está selecionado, o volume de negociações nessa bolsa foi de 2,45 Bitcoin, certo? Você consegue saber também o preço de como o Bitcoin abriu nesse dia, como ele fechou, o preço, o maior valor atingido nesse dia e o menor valor atingido nesse dia, né? Então é importante para você também ter um histórico e ver como o Bitcoin andou se comportando no passado, né? Tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Eu vou tentar responder, se eu souber responder, eu vou tentar ajudar. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e ajudar a divulgar. E se inscreva no Papo Bitcoin. Eu pretendo colocar um vídeo por semana aqui, é um canal brasileiro exclusivamente sobre Bitcoin, bem bacana mesmo. Tá certo? Então é isso aí, um abraço e até mais, hein?